Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Moradores formaram uma corrente humana para salvar banhistas de afogamentos no Grande Lago de Michigan, nos Estados Unidos. As imagens mostram dezenas de pessoas enfrentando, fortes ondas para fazer os resgates. Bombeiros e policiais também ajudaram. Mesmo assim, 2 pessoas morreram afogadas e 3 foram hospitalizadas. Autoridades aumentaram a presença de salva-vidas no local. Uma cena que mostra como as pessoas podem ser solidárias umas às outras. E veja outros destaques desta edição. Novo terremoto atinge a Indonésia e mata dezenas de pessoas. Milhares de turistas tentam deixar o país com medo de novos tremores. Na Venezuela, 6 pessoas são presas acusadas de planejar ataque contra o presidente Nicolás Maduro. Avião de pequeno porte cai em estacionamento na Califórnia e mata 5 pessoas. Já nos Alpes suíços, 20 pessoas morreram na queda de um avião militar. E Demi Lovato fala pela primeira vez desde que foi internada por suspeita de overdose. As notícias que movimentam o mundo a partir de agora. A Indonésia foi atingida pelo segundo terremoto em apenas uma semana. Pelo menos 98 pessoas morreram e o número ainda deve aumentar. Milhares de turistas tentam deixar o país com medo de novos tremores. A reportagem é da correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. A terra começa a tremer e em poucos segundos a impressão é de que tudo vai vir abaixo. Testemunhas filmaram desespero nas ruas. Pessoas que estavam neste shopping entraram em pânico. E moradores fugiram de casa no meio da noite. Tivemos que sair correndo porque o tremor foi muito forte, diz esse homem. Muitas pessoas ficaram presas debaixo de escombros. Como este homem, que foi resgatado por voluntários depois de ser atingido por uma parede que desabou. Este hospital ficou lotado. Por causa do risco de novos abalos, os pacientes foram atendidos em corredores no estacionamento do prédio. O terremoto chegou a 6,9 graus de magnitude, com epicentro a 30 quilômetros de profundidade, chacoalhando o norte da ilha de Lombok e outras ilhas próximas, como Bali e Gili, principais destinos turísticos da Indonésia. O chefe da agência de alívio contra desastres da Indonésia postou um vídeo na internet em que mostra uma multidão desesperada para sair das ilhas Gili. Esta família de franceses está em choque e diz que nunca mais quer voltar ao país. Segundo as autoridades, vítimas ainda podem estar presas debaixo dos destroços. Nenhum tsunami foi registrado. Já tremores menores estão acontecendo a todo momento e vão continuar nas próximas semanas. O terremoto acontece uma semana após um outro abalo de 6,4 graus que causou destruição e deixou pelo menos 16 mortos em Lombok, agravando a situação de moradores que já lutavam para reerguer suas vidas. E 6 pessoas foram presas acusadas de usarem drones para atacar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro discursava durante um evento militar quando, de repente, todos olham para o alto. Em seguida, os militares começam a correr. No palco, seguranças protegem o presidente com escudos. O governo afirma que drones provocaram explosões com o objetivo de matar Nicolás Maduro. Mas bombeiros de Caracas disseram que a explosão foi provocada por vazamento de gás em um prédio perto do evento. Maduro culpou a Colômbia, Estados Unidos e opositores do governo. Todos negam. O Conselho de Segurança Nacional americano disse que o ataque pode ter sido inventado pelo regime venezuelano.
Na internet, um grupo desconhecido que se intitula Soldados de Franelas, formado por ex-militares, assumiu a autoria do atentado. Mas até agora a informação não foi confirmada pelo governo. O presidente da Venezuela enfrenta uma crise de popularidade por causa dos problemas econômicos vividos pelo país. Uma explosão agora pela manhã em uma rodovia na Itália deixou pelo menos 56 pessoas feridas. Um caminhão pegou fogo após um acidente de carro. Logo depois, houve uma explosão abrindo uma cratera em parte do asfalto. A explosão provocou uma grande coluna de fumaça que podia ser vista de longe. O acidente foi numa rodovia entre Bolonha e Taranto. O chefe francês mais famoso do mundo morreu hoje aos 73 anos. Jules Robuchon tinha 73 anos e sofria de um tumor no pâncreas. O chefe renomado detém 32 estrelas do Guia Michelin, o único no mundo a ostentar esse número. Na manchete, o Le Figaro classifica a morte de Robuchon como o desaparecimento de um gênio da gastronomia. E na Argentina, o jornal Clarín fala hoje do primo do atual presidente Maurício Macri, que foi a um tribunal prestar depoimentos. Ele é acusado de fazer pagamentos ilegais para a campanha presidencial dos governos de Nestor e Cristina Kirchner e agora decidiu colaborar com as investigações. Uma onda de violência preocupa os moradores de Chicago, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos. Só na madrugada de domingo, 44 pessoas foram baleadas, 5 morreram. A polícia confirmou que as vítimas têm entre 11 e 65 anos. As primeiras investigações apontam que alguns dos crimes estão relacionados com brigas de gangues. Entre sexta e sábado, policiais registraram outros 21 tiroteios pela cidade. Ainda nos Estados Unidos, 5 passageiros de um avião morreram neste domingo após a aeronave cair perto do estacionamento de um shopping na Califórnia. Pelo menos uma pessoa que estava em solo teria sido atingida pelos destroços. As causas da queda ainda são desconhecidas. 20 pessoas morreram na queda de um avião militar nos Alpes suíços. A aeronave, que transportava turistas, foi construída em 1939, mas teria passado por uma inspeção no último mês. A investigação vai ouvir testemunhas, já que esse tipo de avião não tem caixa preta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência na Califórnia por causa de incêndios que atingem o estado desde o último dia 23. Trump declarou que há um grande desastre na região e determinou que verbas federais sejam liberadas para ajudar a recuperar as áreas atingidas. O incêndio florestal a 145 quilômetros de São Francisco já obrigou quase 16 mil moradores a deixarem suas casas e autoridades fecharam um parque nacional. 7 pessoas morreram e mais de 100 casas foram destruídas na região. E nos Estados Unidos também, 11 crianças desnutridas foram encontradas no meio do deserto. Quem conta os detalhes desse caso revoltante é a Tina Roma. Policiais encontraram 11 crianças, entre 1 e 15 anos de idade, famintas em um barraco no meio do deserto no Novo México, nos Estados Unidos. Segundo este policial, a condição do local era deplorável. As crianças viviam em um trailer semi-enterrado no solo, sem água, sem comida e sujas. Elas receberam atendimento médico e foram colocadas sob a guarda de serviços sociais locais. A polícia prendeu 5 adultos. Um deles estava armado. O Arraj era procurado por suspeita de raptar o filho de 3 anos, mas o menino não estava em meio ao grupo encontrado no acampamento. A polícia fez buscas no local após receber uma mensagem e agora está investigando o caso. Durante a nossa programação, você vem acompanhando uma campanha da Record News sobre a importância do voto consciente. O recado de hoje vem do Rafael Algarte. A generosidade dos candidatos, como fornecer transporte e alimentos durante a votação, também é crime. Não haja por interesse. Em outubro, vote consciente. E depois do intervalo, você vai ver o primeiro depoimento de Demi Lovato após ter sofrido uma suposta overdose.
E a história emocionante de uma mãe que morreu depois de salvar a vida dos filhos em um incêndio na China. A gente volta já já, agora 12h10. A cantora norte-americana Demi Lovato falou pela primeira vez desde que foi internada por suspeita de overdose. Nas redes sociais, ela disse que aprendeu que o vício é uma doença que não desaparece ou se desfaz com o tempo e que ainda não superou o problema. Demi ainda disse que agora precisa de tempo para focar na recuperação. A cantora de 25 anos sofre com vício em drogas e bebidas desde os 17. Ela deve se internar numa clínica de reabilitação assim que receber alta do hospital. E vamos ver como está a movimentação pelo mundo nesse começo de semana. As imagens são do serviço de streaming EarthCam e hoje a gente começa fazendo uma viagem de 12 mil quilômetros até Doha, capital do Catar, onde você vê aí na sua tela pouco movimento, final de tarde em Doha. Agora são 6h17, mas um dia muito quente, termômetros marcando 41 graus nesse momento. E agora nós vamos para a Inglaterra com imagens da Abbey Road, a famosa Avenida dos Beatles em Londres. Tarde também muito tranquila, nesse momento 4h17, com temperatura de 31 graus. E para encerrar, nossa última câmera hoje está nos Estados Unidos e mostra para você imagens de Chicago, em Illinois. Pouca movimentação também, agora 10h17. A gente percebe aí um tempo nublado, com temperatura de 25 graus. Agora a gente mostra uma história de coragem que comove a China. Uma mãe morreu depois de salvar a vida dos filhos em um incêndio. O fogo começou por volta de 7 horas da manhã, quando a família dormia. Sem ter como sair do apartamento, a mãe gritou por ajuda. Testemunhas gravaram um momento de desespero. Primeiro, ela joga um cobertor para o grupo de pessoas que se reuniu na rua em frente ao prédio. É possível então ver a mulher segurando uma criança, enquanto a densa fumaça sai pela janela do 5º andar. O menino é jogado lá de cima e é amparado pelo cobertor estendido pelos voluntários. Em seguida, a mãe arremessa a filha mais nova, que também é salva. Por último, as pessoas fazem sinal lá de baixo para que ela então se jogue. Mas após salvar a vida dos filhos, a mulher já estava sem forças para pular da janela. Ela foi encontrada inconsciente pelos bombeiros, que confirmaram depois a morte dela. Não se sabe ainda o que causou o incêndio. No hospital, as crianças se recuperam ao lado do pai. A menina de 3 anos sofreu uma fratura na perna e o menino de 9, algumas queimaduras pelo corpo. Os dois estão fora de perigo. E o final de semana foi de bola rolando aqui na tela da Record News com a International Champions Cup. Veja os gols. Jogando em Lecce, na Itália, a Inter de Milão enfrentou o Lyon. E o placar foi magro. Vitória dos italianos por 1-0. O gol solitário foi marcado por Lautaro Martinez. No segundo jogo do dia, um clássico. A Juventus encarou o Real Madrid e foi a Juve que saiu na frente com gol contra de Carvajal. Bale empatou para os merengues. Asensio fez 2 gols e garantiu a virada e a vitória do Real por 3-1. Na terceira partida do sábado, Milan e Barcelona fecharam a rodada. E melhor para os rossoneiros. Já nos acréscimos da partida, André Silva marcou e decretou a vitória do Milan. E tem mais Champions Cup aqui na Record News. Amanhã, terça-feira, você vai poder acompanhar mais 2 partidas amistosas. A partir das 15h45 da tarde tem Chelsea e Lyon e às 15h09 da noite, Real Madrid e Roma.
And here we go then. Champions Cup, a emoção dos jogos do maior torneio de pré-temporada de futebol do mundo. Times como Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, PSG e Roma, juntos, se preparando para os principais campeonatos europeus. E nesta terça-feira tem rodada dupla aqui na Record News. Chelsea e Lyon se enfrentam a partir das 15h para as 4 da tarde, direto de Londres. Às 15h para as 9 da noite, tem Real Madrid e Roma, direto dos Estados Unidos. Champions Cup 2018 é aqui na Record News. E tem mais esporte chegando agora com o Torcida Futebol Clube. Uma ótima tarde para você, boa semana e até amanhã.